Dia, como é que a gente mantém? Márcia Helena Barbosa, mãe, mulher, profissional, avó, amo meus trabalhos, adoro aprender e estou aqui nessa jornada com o Iga e com outros vários amigos, né, buscando aprender como viver melhor nesse mundo tão desafiador, né? É isso. Aí eu trabalho com círculos de mulheres, com desenvolvimento humano, com empoderamento feminino. No mais profundo dessa palavra, empoderamento e autoconhecimento. A gente só se empodera quando a gente se conhece, viu? Legal, Então é Márcia. Então, isso. boa noite. Iga, Para se quem não me apresenta conhece, aí. Márcio Iga, terapeuta aqui de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, onde trabalho com algumas terapias como psicoterapia reencarnacionista, radiestesia cósmica, constelação familiar, reflexologia e mais algumas outras terapias que não me lembro de cabeça, Márcia, mas que com o intuito de trazer bem-estar, né, para quem nos procura, tanto físico, quanto mental, quanto emocional e até espiritual. Estamos para mais um Papo Terapia, Márcia, onde o assunto de hoje é... Como a gente Certo. E aí, busca como é que a gente faz, Márcia, energias. na sua opinião? Ó, o pai do Otávio, que está aqui na Ah, é? live, o pai do Legal, Otávio trabalha com reflexologia legal. também é terapeuta de reflexologia. Bom, acho que a gente pode começar falando. Primeiro responde aí para mim, de onde é que você acha que vem? Não, acha não, né? Considera, tem certeza. Elci, muito bem-vinda. De onde que você considera que vem a energia para nós no mundo? De onde é que a gente Bom, capta Márcia, essa nós, energia né, no como mundo? seres humanos, como corpo físico, né, então a gente tem a energia através do nosso corpo e para quem acredita na questão da espiritualidade é o espírito, né, que é a nossa essência. Então, como é que a gente busca essa força, essa energia? Na minha opinião, é a conexão com o divino. Então, você se conecta, a primeira coisa é parar, né? Sentir que tá meio que a energia caindo, a bateria tá ficando fraca. É parar um momentinho, né? Fechar os olhos e respirar profundamente. E aí você recupera toda a energia. Então, aquele momento que você está tenso, você está atribulado com alguma tarefa, você tá meio, né, preocupado e a cabeça não funciona, parece que vai dar um tilt, de repente aquela baixa, né, dá aquela baixa de energia. A primeira coisa que eu faço, Marcos, é parar um momentinho e respirar. Respirar, eu me reconecto e as baterias se recarregam automaticamente. Por quê? Porque o oxigênio, né, é o nosso principal combustível do corpo humano. Sem oxigênio, o corpo humano vai baixar a energia automaticamente. Então, você parando, respirando profundamente, você recupera aí, vamos dizer, vai 70% da energia só com uma respiração profunda. Isso que eu faço quando me sinto assim, com baixa energia. Show, excelente. E existe, assim, além da energia, da respiração, que é com certeza a mais importante, né? Mas eu vejo também, para mim, funciona muito bem mexer com plantas. Eu gosto de jardim, de jardinagem, tenho um jardinzinho aqui em casa e aqui na frente, ao lado da garagem, tem um mini orquidário. Então, quando eu vou mexer com as plantas, nossa, me faz muito bem, sabe? Me recarrega energia. Ir para o mar, né, Iga? Como é também para muitos de nós e ter contato com água, né? Mar, rio, É a questão da cachoeiras, como natureza, né, nos Márcia? A gente tem que energizam, né? recarregar as energias e descarregar também, né? Uma forma de descarregar você estar em contato com a natureza. Andar descalço, mas em solo natural, não em solo de cimento de piso. Você pisar na terra, na grama, na areia do mar. Então é uma ótima maneira de descarregar as energias também, né? Muitas vezes a gente está muito energizado, muito elétrico, e uma maneira de equilibrar é você pisando em solo natural. O gramado, ou terra, ou areia, e o mar, então, nem se fala, né? Uma coisa maravilhosa. Uma cachoeira. Ai, conheci uma cidade esses dias para trás que tem
70 cachoeiras. Eu falei, gente, que maravilha. Inclusive, estão organizando projetos turísticos lá. Mas entrar em contato, então, com água, inclusive os físicos falam, né, que quando a gente está em presença de água, a gente troca íons por cátions, né, a gente realmente troca energia, isso é científico, né. A questão de contemplar a beleza, né, a beleza da natureza, né. Quando a gente entra em estado de contemplação, a gente também ganha um aporte de energia muito grande, né. Eu me lembro de duas experiências que eu vivi, assim, a primeira, então, foi fantástica. Eu estava com minha filha, que hoje tem 10 anos, ela tinha nenhum... ela devia ter um aninho e pouco, eu acho. E eu morava numa cidadezinha muito pequenininha, então, quando você mora numa cidade que tem pouca luz, né, de poste, de casas, o céu fica muito mais bonito, né? É como estar na roça e olhar para o céu. É um espetáculo. E o céu estava muito lindo aquele dia. Eu, com ela no colo, comecei a olhar assim para o céu, para as estrelas. E aí, meu pai, que morava conosco nessa época, eu vi que ele já estava me chamando de forma irritada. E aí, quando eu ouvi assim, a voz dele mais áspera, foi o sentimento que eu tive é que eu voltei para o corpo. Foi essa sensação mesmo. Que eu tinha ido para muito longe, que eu voltei para o corpo. Mas, nossa, eu voltei assim, assustado desse sentimento de voltar, mas, por outro lado, eu estava extasiada, sabe? Desse momento de contemplação tão profunda assim. E uma segunda vez eu estava olhando um ipê, amo os ipês. E um ipê muito florido, muito lindo, deixei o carro para lavar e parei olhando esse ipê, esperando o moço vir e me trazer alguma coisa que estava no carro. E aí, de repente, também eu acordei com esse moço, me chamando já de voz brava, porque ele já devia ter me chamado muitas vezes, e eu não tinha percebido, né? Já não tive esse sentimento de voltar, assim, assustada, né? Mas foi muito bom, um sentimento de prazer muito grande de estar ali olhando para aquelas flores e eu acho que essas duas vezes eu realmente me senti de cabeça vazia, sem nenhum pensamento. Além da Foi meditação muito também, né? Na hora que você interessante, começa a muito bom. contemplar a natureza, automaticamente você entra em estado de meditação e você viaja, né? A energia vai recarregando também, né? Questão de reconexão, de equilíbrio, você está em estado meditativo. E aí, né, a gente fica até fora do ar, literalmente. O espírito sai, sei lá. É, a consciência não fica aqui nesse corpo pesado, não. Uhum. Iluminado, sou muito grata, né, por ter esse corpo, mas às vezes é prisão também, Com né? certeza. Vamos falar das coisas que desgastam muito nossa energia, até para a gente ficar um pouco mais ligado para não perder tanta energia assim também. Eu estava lendo no livro Profecia Celestina como é que um tira energia do outro, quando tem discussões. Oi, Tiago José, bem-vindo. Quando estamos falando sobre energia, como manter, expandir, né? Como elevar a energia quando está embaixo. Vou até colocar isso aqui. Como elevar sua energia física, mental e espiritual. Bom, e aí a gente falou aqui de algumas formas de elevar essa energia, mas depois a gente fala disso de novo, mas vamos falar como é que a gente perde energia assim muito fácil. E aí eu estava falando para o Iga que eu estou lendo o livro A Profecia Celestina. Fábio Bros, bem-vindo. Falando sobre, no livro, como é que as pessoas perdem muita energia. Toma e perde também, né? Que é através das discussões, né? Quando dos conflitos, que quem ali
de repente se viu como vencedor da conversa, da discussão, do conflito, ele tira a energia do outro. E quando o outro revida por sua vez e se acha ali cheio de razão, ele tira a energia do outro. Então, fica um tirando a energia do outro. E que o que a gente precisa, de fato, é aprender a manter nossa energia, quer ver? E isso é bem real mesmo. Quando passo por algumas situações de conflito, eu sinto mesmo assim que saiu, tirou toda a minha energia, dependendo da situação de conflito. Aí eu fico para baixo, fico jururu um tempo, né? Até, oi Daniel, bem-vindo. Quanto tempo? Então, assim, o importante é a gente aprender a manter nossa energia. E como tem muitas pessoas, tanto é que, assim, das duas doenças maiores aí da humanidade, depressão e ansiedade, né, crises de ansiedade, pânico e tal, nos dois, nessas duas doenças mundiais, o que a gente vê muito é isso, né? É o excesso de pensamento, né? O excesso de pensamento, assim, uma convulsão de pensamentos. Eu me vi, assim, numa fase dessa ano passado, de pensamentos muito atormentados, um estado de hiperpensar, né? E realmente foi uma época que eu tomei a decisão, eu tinha parado de meditar e eu tomei a decisão de voltar a meditar para dar uma acalmada. Porque senão você pira quando vê, né? Tá doida. Então temos que ter cuidado com isso, né? E buscar essas estratégias, né? Meditar. Que outra estratégia que você acha, Respirar. Iga, que você já falou lá no início? Respirar. Respirar acho que é primordial, Márcia. Parar um momentinho, fazer uma pausa e respirar profundamente mesmo para reequilibrar toda a energia, todo o oxigênio do organismo, as células. Então, procurar sentir também, né? Sentir. Ao invés de pensar muito, sim. Pois é, mas é que nós fomos tristemente educados durante gerações e gerações, né? Que sentir era bobeira, que o que a gente tinha era que pensar e raciocinar, né? E agora a gente está aprendendo a duros golpes, porque dói corpo, mente, alma, dói tudo, visceralmente, a fazer o caminho de volta, que é o caminho de aprender a sentir, de identificar. Nossa, eu estou sentindo angústia. Nossa, eu estou sentindo felicidade. Nossa, né? Então, estamos fazendo esse caminho de volta para o sentir. E como o sentir nos indica um tanto de coisa que a nossa Com mente certeza. nos engana, né, Iga? É, por exemplo, falou para você ir num lugar, te deu um trem ruim no estômago, assim, um mal-estar no estômago, para que você vai insistir? Teu corpo já te disse, não vai não, fica quieto. Né? Aí se você deixa o racional vir e falar assim, não vai, que bobeira é essa, que frescura é essa? Aí você vai, acontece uma zica lá, aí se você ainda tiver um tino e lembrar assim, eu senti uma dor de estômago antes, assim, um negócio assim, tipo um nojinho, alguma coisa, quando me convidaram, você falou, eu devia ter escutado o meu corpo, devia ter escutado o meu instinto. Ai, fala instinto, desculpa, intuição. Iga, fala aí da intuição pra gente, da importância da intuição na vida da Ó, só um gente, momentinho, inclusive Márcia, nessa dando as questão da boas-vindas para energia. Poli Tavar, bem-vinda Poli, bem-vinda Ivanete Aparecida Costa, bem-vinda Lariane Caetano. Então vamos lá, Márcia. Bem-vindo Rodrigo também. Vamos lá, Márcia. A questão do sentir, né? O sentir, ele acaba como se fosse o nosso GPS na questão de energias positivas ou negativas, o sentimento. Porque, segundo Luiz Gasparetto, somos o que sentimos e não o que pensamos. E a intuição acho que é o principal GPS nosso, Márcia. Nosso verdadeiro ser, né? Tá nos comunicando, nos passando. E o pensar, né? O pensar de maneira racional, que a gente fala, pensar racionalmente, é pensar nos sentimentos.
E não o contrário, né? Primeiro sentir para depois pensar. Só que as pessoas fazem tudo o contrário, né? Pensa, pensa, pensa e não sente. Tem gente que nem sente, só pensa. Racional. Como você falou, a gente foi educado a não sentir, né? Foi nos podado a questão dos sentimentos, porque é uma coisa feia, sentimento negativo. Muito pelo contrário. O sentir é que nos vai nos dar o guia, né? A direção certa, se é uma energia positiva ou negativa. A questão que você falou de frequência, né? É muito importante que a gente tome cuidado, que a gente zele pela frequência, né? Porque o Daniel Goleman, que cunhou esse termo de inteligência emocional, que você estava falando, o Gaspareto, também ele diz a mesma coisa, ele diz que 15% das nossas tomadas de decisão são racionais e que 85% são emocionais. Então, quem manda na gente são as emoções mesmo, os nossos sentimentos, e pronto, acabou. Mas é importante a gente buscar manter uma frequência mais elevada. Ele fala no livro dele sobre inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fala que nós temos um nível lá X de equilíbrio emocional. E aí, quando acontece alguma coisa, um conflito, uma perda, uma doença, alguma coisa que nos leve para baixo, em termos de energia, de felicidade e tal, a gente vai lá para baixo. Quanto mais rápido a gente usar da nossa inteligência emocional, ó, inteligência emocional, para a gente resolver aquela questão, aceitar aquela questão, quando não tem resolução, aceitar aquela questão, acolher, como diz na constelação familiar, tomar aquela resolução, mais rápido a gente sai lá de baixo do vale e volta de novo para o nosso ponto de equilíbrio. Então, quanto mais a gente desenvolve nossa inteligência emocional, menos tempo a gente fica no vale. Tem um livrinho chamado Picos e Vales, né? E a vida é isso, né? Tipo aquele negócio do coração, né? Mas que quanto mais a gente se educar, e aí é uma coisa que o IGA defende, eu defendo, e muita gente defende, ou como o IGA diz, as pessoas que já estão despertas, ou que estão em processo de despertar, é buscar autoconhecimento. Porque quanto mais autoconhecimento a gente tiver, menos tempo a gente permanece no vale. Né? E a gente vai aumentando. Se o meu nível, meu equilíbrio, assim, emocional, de eu estar em paz dentro do humano, viu, gente? Não é do santo, não, é do humano. Se o meu nível em paz era esse, se eu vou desenvolvendo inteligência emocional, eu passo para outro patamar. E isso é importantíssimo para a nossa evolução e para a gente manter frequência, né? A nossa frequência energética, de atração, magnética, não sei que outro nome aí você daria, Iga. Bem colocado aí, Márcia. O que é inteligência emocional? É o equilíbrio, né, entre o raciocínio e o sentimento. Então, para se ter uma boa inteligência emocional, é equilibrar essas duas tomadas de decisão que a gente tem, né? Forma de discernir, que a gente fala. Então, primeiro sentir, depois pensar. Então, se a gente seguir essa fórmula, a nossa inteligência emocional, a tendência é se desenvolver cada vez mais. A questão do sentir, pensar e depois agir e falar. Então, essa seria uma ordem, né? Uma hierarquia para a gente ter uma boa inteligência emocional. E quando falo manter equilíbrio emocional, gente, bem humanamente. Sai daquela ilusão de achar assim, estou aqui vivendo nesse planeta e não vou sofrer com nada. Nada vai me doer porque eu estou em perfeito equilíbrio. Nesse plano, eu não creio nisso. Até porque os desafios também nos ensinam, né, Iga? Às vezes de forma muito doída, né, mas nos estar ensinam. desperto não é você então, estar tem aí isento perguntas? de problemas e desafios, não. Muito pelo contrário. Estar despertos em termos de consciência, despertar da consciência, você está preparado para lidar com as situações, os desafios. Problemas todos nós temos. Só que aí a gente pode mudar. Ao invés de problema, desafio, um incentivo para a evolução.
Porque só se evolui na adversidade, Márcia. Não é evolução quando está tudo fácil, quando está tudo em paz. Só se evolui na adversidade e nos desafios. Não é diferente. Então, o que é despertar a consciência é lidar de maneira consciente. Não, quando está tudo bonito. Saber das fraquezas, das sombras, das virtudes. É se autoconhecer. A solução seria autoconhecimento mesmo. Não tem. Não tem outro caminho. Mas e aí, tem alguma pergunta aí, gente? Assim, acordei muito bem e de repente, zoom, minha energia sumiu. O que é que eu faço? Aí, já fiz essa. E aí, acordei muito bem, estava maravilhosa esses dias para trás, aconteceu isso comigo. Acordei muito bem e tal, fiz autoaplicação de reiki nos chakras e tal. Estava muito bem. Não aconteceu nada que eu tenha visto com os olhos físicos. E de repente, assim, estava lá embaixo minha energia. Eu falei, caraca, que meleca é essa? A questão, E né, aí? da gente estar encarnado. Estar encarnado nesse planeta Terra, terceira dimensão, é um desafio para todos nós, seres humanos. Então, a gente saber lidar com esse teatro da vida. Esse teatro da vida não requer ensaios. A gente atua ali ao vivo cores. Desafios, seja nas questões mais alegres. Então, quando vem uma questão desafiante, que a gente baixa energia, é parar, né? E se situar. O que está acontecendo? A gente vê o sábado, né? Na nossa aula do sábado. Quando vem aquela emoção, o que vai sentir? Então, primeiro vem a emoção, depois o sentimento, né? Por que aconteceu isso? Para que aconteceu isso? O que está pegando? Qual é o meu papel dentro dessa situação? A gente sempre é responsável por qualquer situação que aconteça, responsáveis, não culpados. Culpado não, responsáveis. Vamos lidar com Vamos lidar de uma maneira positiva ou negativa. E aí entra toda a questão energética, toda a questão da consciência, do respirar, e você se centrar, né? Voltar para si. Acho que essa seria uma dica. E gostei muito que você falou da questão da autorresponsabilidade, que é um negócio que a gente... Oi, Lígia, bem-vinda! Da autorresponsabilidade, né? Da gente exercer a autorresponsabilidade, não a autoculpa, né? Porque tem gente que confunde. E aí, quando você pega o que seria autorresponsabilidade e transforma em eu me culpo, em coisa negativa, aí você baixa a sua frequência, baixa tudo, gente. Esse sentimento de ficar se sentindo culpado, inclusive adoece emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então tem que ter muito cuidado. A Lariane colocou aqui, bem-vinda, Lariane. Posso usar a música para elevar a vibração? Leitura, seja uma coisa né, que te traga prazer. Um cafezinho, um cappuccino, um chazinho quente, um chazinho gelado, tudo que nos dá prazer eleva energia, sem dúvida. Falou de leitura, lembrei de uma passagem de um dia que eu estava muito pau da vida, muito chateada com outras pessoas, e aí abri um livro, e o livro falava sobre a diferença das pessoas no planeta Terra. Que 20% eram pessoas que eram visionárias, que viam lá na frente, que se lançavam a projetos, faziam as coisas acontecer, 60% que ficava em cima do muro esperando se der certo, deu, se não deu, não me envolvi nisso. E 20% que eu brinco assim, Deus sabe porque botou aqui. A gente também sabe, né? Roberto Crema, que é reitor da Universidade da Paz, chama esse grupo de espinhos evolutivos. E aí, quando eu li isso, sabe, me trouxe um alívio para o coração e para a mente. Eu falei, bom, então é isso? Então tá, então não preciso ficar aqui me desgastando, me chicoteando, querendo chicotear o outro mentalmente, né? E realmente, ler algumas coisas boas tranquiliza a gente, né? Dá uma tirada lá daquele nível muito baixo, certeza.
Música também, Música, uma né? música clássica. Uhum. No início eu tinha falado, sim. Ah, Beethoven, Mozart. Aí tem outros. Ah, tem o que eu estava tentando lembrar o nome aqui, não vou ler. Acho que é Tribaldi, sim. Pietro Baldi, ele toca piano. Que delícia, que delícia. Então, tem todas essas questões, né, que dá para a gente estar Minha trabalhando. premiação. Qual a maior doença da humanidade hoje? O Exatamente. vitimismo, Vitimismo, o coitadismo é a pior vitimismo. doença que tem. Não é AIDS, não é câncer, não é Covid, não é depressão. A maior doença da humanidade hoje é vitimismo, coitadismo. E que drena, quando você fica na posição de vitimazinha, você está acabando com a sua energia. E se de repente a gente fica, porque todos nós ficamos em maior ou menor grau, viu? Todos nós. Mas é importante que a gente tenha consciência, porque aí uma hora você está lá na posição de vitimazinha, de coitadinha, vou usar outro termo, melequinha, chinfrinzinha, aí você pensa assim, quando você começa a despertar e fala, opa, isso aqui não me cabe, eu não posso continuar aqui. Aí você começa a mudar. E vai ter dias que a gente volta lá para a casinha do coitadinho, da vitimazinha. Mas quando você faz isso, você fica lá no coitadinho ou coitadinho, você está dando todo o seu poder para outra pessoa, tá? Quer ter poder? É autorresponsabilidade, assume que você cuida de você. Eu falo para os meus clientes de coach, olha, quando você era pequenininho, papai e mamãe cuidavam, ou alguém responsável. Depois que a gente cresce, é a gente que primeiro cuida da gente. E encontra outras pessoas no caminho, se a gente estiver disponível, para nos ajudar também. Mas primeiro é a gente que cuida da gente. Então, esse é um lugar que não queiram ficar. Você falou da questão do vitimismo, né? Do quanto baixa a nossa energia. Olha, drena a nossa energia e drena dos outros também, porque quando a gente fica no modo coitadinho, a gente vira um baita de um vampiro de energia dos outros, tá? Você está vampirizando a energia dos outros e por outro lado, você também está dando o seu poder para outra pessoa. E se a gente tira o que é nosso e dá para o outro usa como quiser, né? A gente tem que ficar muito atento a isso. Bom, eu estava falando no início, né, Iga? Nós estávamos falando, antes de vários de vocês entrarem, que o Iga falou da respiração, né, como a primeira forma realmente da gente se energizar. São os hindus, né, que dizem que o ar é cheio de prana, a energia vital, né? E que quando a gente respira, a gente capta essa energia. Mas respirar profundamente, respirar com atenção plena, aqui, no momento presente, né? Eu falei da questão que eu sinto que eu me energizo quando, oi Suzana, lindeza, bem-vinda, que eu me energizo, reponho energias também quando eu cuido de jardim, né? Tem uma árvore aqui perto de casa, uma árvore, ela deve ter no mínimo uns 70 anos, se não for mais. Um tronco que para abraçar deve dar tranquila, no mínimo, assim, umas 3 de mim, para abraçar o tronco dela. Ela é muito linda. E todo lugar, oi Alfreire, Ferreire, né? E todo lugar que eu moro, já mudei para várias cidades, todo lugar que eu moro eu adoto uma árvore como minha querida. E às vezes eu tô meio jururu, eu vou lá e abraço ela. E aí eu sei que ela me dá um pouco da energia dela. Mas também tem dias que eu tô muito bem, viu? E eu vou lá abraçar ela também, porque é muito feio também. Só catar, só catar. Eu tive um professor de yoga, o Bento em Uberaba, que ele dizia assim, que nós tínhamos que olhar para a mãe natureza, não só querendo sugar, mas olhar agradecendo, olhar mandando energia positiva, né? Isso é muito bacana.
Lembrando, né, Márcia, que O que tudo é mais, Iga, que a energia, né? gente Tudo é falou no início energia de energia, assim, material, visível, invisível, tudo é energia. E lembrando que energia não se deleta e elimina, energia se transmite. de bom que você falou aí espiritualmente, a questão da oração, né? Qualquer que seja a fé ou a fé é um negócio que independe de religião. Inclusive, tem gente que diz que não tem religião nenhuma e tem uma fé danada. Quem bota despertador para acordar tem fé. Tem fé que vai acordar no dia seguinte. Pode nem acreditar em Deus, mas tem fé. Então, a questão da fé, né, da espiritualidade, da gente ter essa conexão, acreditar que existe um ser superior que cuida de todos nós, né? Buscar nos conectarmos a ele, isso também é a maior fonte de energia, né, do Religião é importante. universo. Eu falo que eu ainda quero ter o prazer e quero colaborar com isso, porque eu vejo também algumas vezes assim, as pessoas falando assim, ah, mas quando é que vai se dar a transição planetária? Não sei se vocês acreditam nisso, né, mas eu creio nisso, que a gente está vivendo um momento de transição planetária para uma frequência mais elevada no planeta Terra. E aí tem gente que pergunta, ah, mas quando é que vai se dar essa transição planetária, né? Se efetivar? Ela não vai se dar por nada, assim, ah, caiu aqui do nada, né? Vai se dar por todos nós, elevando nossas frequências. E aí eu quero contribuir com isso no planeta, busco contribuir com isso, e eu quero ainda ver, nem que não seja nessa encarnação, mas ainda ver esse planeta com a religião chamada amor, né? Todo mundo tem amor, porque Jesus Cristo não se disse cristão quando veio aqui, Buda não disse que era budista, né? Todos os grandes ícones aí das várias religiões do mundo nunca assumiram uma religião. Eles vieram e pregaram a verdade. O amor foi isso que pregaram, né? Que a gente ainda possa viver esse estado. Como você falou do pensamento, né? Quando a gente começa a entrar em sintonia, com pensamentos ruins, logo, logo a gente baixa a nossa vibração. Se uma pessoa mantém durante muito tempo pensamentos ruins, ela baixa a imunidade física dela, ela adoece fisicamente falando, além de o mental, né? Porque o negócio começou lá no emocional, no mental e veio para o corpo físico, né? E o reverso é muito verdade, né? Quando a gente começa a pensar em coisas melhores, aí foi bom você ter tocado nisso, porque quando fala, né, das frases de afirmação positivas, né? A Lose Rain, ela usava muito isso, né? As afirmações positivas. Quando você começa a falar, eu me amo, eu me aceito, até o mantra do Ho Oponopono, por exemplo, né? Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, né? É um mantra realmente curador. Quando você diz para si mesmo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso vai melhorando a nossa vibração, né? Então é importante também a gente cuidar dessa energia que a gente coloca em nós mesmos. O que você fala sobre você? Como é que você se trata? Você se trata com gentileza, com amorosidade, ou você fala mal de si mesmo, né? Isso também vai afetando a energia que a gente tem e a vibração que a gente vai deixando em nós e ao redor de nós, né? E o que vem colando depois, porque baixa vibração atrai baixa vibração. Se você busca subir sua vibração, É a você lei da vai ação e atrair reação, né, coisas Márcia? Lei melhores da ação também, e né? reação. Você faz É alguma coisa, uma uma... atitude, e você vai receber de volta. Simples Sim. assim. Seja lá positivo ou negativo. Então, tornar pensamentos positivos, palavras positivas, incentivar as pessoas e não ficar criticando, julgando. Porque tudo isso vai voltar para nós, com certeza. Ação e reação. Foi bom você ter falado desse negócio de julgar, não ficar criticando as pessoas. Quantas pessoas já não passaram por isso? Chega num lugar, a pessoa não falou A para você, mas você já sente uma energia pesadona. A pessoa pode não ter falado nada de você para ninguém que está ali. Mas
essa energia pesadona é a energia do julgamento que ela tem com relação a você, ou que nós, várias vezes, eu já julguei muito, hoje eu tento cuidar disso em mim, tento cuidar, virei santa não, gente. Então, de não ficar julgando, porque eu entendi que toda vez que eu julgo, eu crio uma barreira que me distancia do outro, né? E assim como o outro pode ter alguma coisa que a princípio eu considere nada legal, mas a pessoa também pode ter alguma coisa muito bacana que eu, quando julgo ela e me afasto dela e a afasto de mim, eu, de repente, nunca vou poder acessar, nunca vou poder descobrir, que podia ser alguma coisa muito legal para mim também, que poderia me ajudar, e eu não vou descobrir, porque a princípio eu preferi julgar, do que acolher a pessoa, do que aceitar aquilo lá que ela tem de Sim. diferente, ou que nem tem de diferente, né, Iga? Que é um espelho, alguma coisa que eu trago em mim, que eu quero matar em mim, aí eu vejo no outro, e aí eu já rejeito, porque eu estou rejeitando em mim, como é que a pessoa me vem com aquela disfarçatez assumindo tudo, né? Então, tem que ter muito cuidado com o julgamento. O julgamento realmente é uma energia muito baixa, uma Bom, energia Márcia, de meu bem, rejeição que a muito Giselda grande. Cristina, então a questão do julgamento, Márcia, na minha opinião, tá, Márcia? Acho que o pior defeito que nós temos, seres humanos, é o julgamento. Se nem Deus julga, nem o Criador julga, quem somos nós para julgar? Nossa, o exemplo de Jesus, nosso irmão maior, né? Jesus não julgava ninguém, ninguém. Você falar só do Muito jeito de bacana. olhar, a pessoa olhou para mim, ela já estava julgando, a energia, né, já estava ali, né, descaradamente ali se manifestando. A energia não mente, palavra mente, mas energia não. Não tem como burlar a energia. Não, não. A pessoa pode até chegar sorrindo, mas você saca, os mais sensitivos já sacam qual que é a energia da pessoa. Ela não gosta de você, ela não te quer ali. Sente sim. Mas já vivi situações de a pessoa me rejeitar drasticamente num primeiro momento e depois, passado um tempo, ela se despedir na escola. Ela se despedir da turma e virar para mim e falar assim: Nossa, eu vou sentir tanta falta, eu gosto tanto de você. E aí ela contou que no primeiro dia de aula tinha uma menina indecente, nojenta, não sei o que, não sei o que, todos os nomes feios. E eu ainda fiquei assim, como era a despedida dela, né? Eu fiquei assim, quem que era essa? Aí ela falou, era você. Eu falei, caraca. Então, tem gente que de repente chega, se acha o ó, e de repente, quando você se permite, né, como eu disse, você descobre que pode ser a oitava maravilha do mundo na sua vida, né? Os julgamentos são terríveis, é um mal Com da certeza. humanidade e a Não gente tem julgar, que seja lá quem educar for. isso em nós. Bom, voltando, falando de energia, vamos falar brevemente então da questão dos chakras ou dos pontos de energia que nós temos em nosso corpo, porque você tem um curso de expansão dos chakras, né? Achei muito bacana. Estou colocando na lista aqui dos cursos que eu quero fazer com você. Então, fala aí um pouquinho para nós desse curso e um pouquinho dessa Bom, energia Márcia, dos para quem não chakras, conhece por chakras, né? gentileza. Chakras são vórtices no nosso corpo, né? Então, 7 chakras conhecidos, mas na verdade são vários chakras. São vários chakras e a gente conhece os básicos, que são 7. Nesse curso da expansão dos chakras, né, que eu ministro aí recentemente, a gente fala de 8 chakras, oitavo chakra. O oitavo chakra é um suspense que eu faço, né? Quem quiser descobrir, faça o curso. Esse oitavo chakra, ele é importantíssimo, por quê? Porque a gente vai descobrir de uma maneira espiritualista, né? Ligada à espiritualidade, à ciência, como funciona esse oitavo chakra. Ele praticamente comanda todo o nosso corpo inteiro. E o chakra expande. Quando você expande o chakra, você automaticamente equilibra, balanceia, ajusta, deixa ele redondinho. Então, chakras é importante nas questões energéticas. Então, cada glândula do corpo é um chakra, né? Por exemplo, o chakra coronário, que é o coração, a glândula é o timo. Por quê? Porque o coração não é uma glândula, o coração é um órgão.
Então, cada glândula do corpo, né, do sistema glandular, hormonal, tem papel importantíssimo na chakras. E você expandindo chakras, você consegue fazer a questão do equilíbrio, na respiração, na expansão da consciência, meditação e transmutação. O que é transmutação? Transmutação é você em estado que vai além da meditação. Meditação seria uma conexão com as mentes humanas. E a transmutação você se conecta com seres de luz, né? Que é uma outra coisa, mas que a gente fala do ser de luz, essência, né? Que é a verdadeira essência é o ser de luz e não o espírito. A gente tem conexão com essa egrégora de seres de luz, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, olha só a força, né, dessa egrégora, dessa conexão. Então, quando a gente está conectado à egrégora, através da expansão dos chakras, a consciência, despertar da consciência, ele fica muito mais aguçado. Então, a gente consegue lidar melhor com as situações difíceis, principalmente. Nossa, que top. Porque pensa, pontos de energia no nosso corpo, vórtices de energia. Isso é científico, não fica, para quem aqui é muito racional, né? Não fica pensando assim, isso é só espiritualidade, né, e tal. Então, se ainda está muito aterrado aqui no material, isso é científico. E se nós somos energia, então aprender a cuidar dessas energias, a fazer com que esses vórtices de energia, né, eles funcionem de uma forma mais adequada, quanto de energia realmente nós não vamos ter. E de poder expandir consciência e tomar as decisões mais assertivas nessa vida, isso é fundamental. Márcia, espiritualidade, né? É ciência também. Para quem não sabe, espiritualidade é ciência. Nesse curso a gente fala que espiritualidade é a mesma coisa que a engenharia cósmica. Geometria sagrada, tudo ciência. Tudo ligado à espiritualidade. Então nada é ciência. Por mais que os mais racionais falam que espiritualidade não é ciência, é uma coisa esotérica, né, que não leva a nada, e espiritualidade é pura ciência. É engenharia cósmica, geometria sagrada, língua dos anjos, é tudo ciência. Nesse curso a gente fala muito bem sobre essas questões aí. Isso é fantástico. Não, é só para os mais materialistas pegar aí as pesquisas que mostram como a oração muda as energias do ambiente. O próprio... Ai, meu Deus, estou tentando lembrar o nome dele. Aquele japonês... o negócio... Né, Masaru Emoto, é esse o nome dele? Eu não sei quem que fez a pesquisa. O nome dele, Márcia. Então, pensa bem, são pesquisas científicas que falam do quanto do que a gente verbaliza, o poder da palavra, hein? O quanto que a gente verbaliza leva as nossas vibrações e alteram as moléculas da água. Aí pensa, se nós somos 70% no mínimo de água, o que a gente fala a respeito de nós, né? Você fala, eu sou uma burra, eu sou feia, sabe aquele vitimismo todo? O quanto você não está impregnando coisa ruim nas suas moléculas de água e, consequentemente, no corpo todo, né? E, por outro lado, se a gente aprende a nos energizar de forma bacana, através dos chakras, através da meditação, da respiração, de uma boa leitura, de uma conversa bacana, assim como essa que a gente está tendo agora, o quanto a gente não melhora também todo o nosso ser, né? Físico, mental, espiritual, né? Por hoje foi muito legal. Então, isso. Finalizando. Vamos. Despedidas, pessoal que compareceu, gratidão pelo prestígio, né? Pelo nosso bate-papo, Márcia. E vamos ficando por aqui, então. Bom descanso a todos. Gratidão. Boa noite. Tá bom. Um abraço cheio de luz rosa a todos vocês. Boa noite. Tchauzão, gente. Até daqui uns 15 dias para a próxima live. Tchau, tchau.